boa noite, amados irmãos. Nós estamos aqui para cultuar Deus e queremos convidar você e a sua família a estarem aí juntos. Peguem suas Bíblias e nós estaremos adorando a Deus nessa noite. Queremos dar alguns avisos, como já tenho dado. Todas as quartas a gente está aqui de 6 às 7 e aos domingos pela manhã de 8 às 9 e à noite de 18 às 19. Também lembre de estar orando pela igreja e também, se você tiver alguma dificuldade, que queira conversar, sempre eu estou à disposição, tá bom? Então hoje teremos o irmão Saulo dirigindo o culto à noite. Que Deus esteja nos abençoando nesse tempo. Então vamos orar nesse momento, pedir que Deus nos abençoe e logo após o irmão Saulo vai estar dirigindo o culto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa, Pai, esse culto. Que o Senhor abençoe a direção do irmão Saulo, do irmão Benjamin, no instrumento. Que o Senhor também abençoe os irmãos que estarão acompanhando. Que seja um tempo de edificação e fortalecimento para a nossa fé. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Dando prosseguimento ao culto de louvar a Deus, vamos mais uma vez orar. Senhor Deus, obrigado por esse culto de domingo à noite. Agradecer pelos irmãos que estão em suas casas, acompanhando esse culto, Deus. Queremos pedir por cada família, que o Senhor esteja abençoando, esteja suprindo as suas necessidades, Senhor. Pedimos pelo nosso país, pela nossa nação, pelo mundo, em meio a essa pandemia, que o Senhor esteja curando as pessoas que estão em tratamento, Deus. Que mais pessoas possam ser curadas, Deus. E pedimos que o Senhor dê um fim, Deus, acabe com essa crise mundial, Deus, com essa pandemia, Deus. Pedimos ao Senhor, que tem todo o poder e controle sobre todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, pedimos o perdão por nossos pecados. Amém. Então vamos cantar a nossa primeira canção dessa noite, que tem como título Quero Louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder, quero cantar, quero levantar a minha voz a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder, quero cantar, quero levantar a minha voz a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder, quero cantar, quero levantar a minha voz a ti. Novamente. As aves dos céus
canção linda. Prosseguindo, vamos para a nossa segunda canção, que tem como título Ando Sempre Alegre. Andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. A face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, meu pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Muito bem, peço agora aos irmãos que abram sua Bíblia. Hoje vamos ler livro de Números, capítulo 13. Vamos pedir aos irmãos, vamos dar um tempinho para você buscar sua Bíblia na sua estante e você possa acompanhar a leitura em Números, capítulo 13. Vamos ler essa primeira parte, Números 13, do 1 ao 21. Números 13, versículos do 1 até o 21. A outra segunda parte vamos ler mais na frente. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamala; da tribo de Asser, Setu, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsa; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. Muito bem, vamos dar prosseguimento aos cânticos, às canções. Logo na frente a gente retorna ao texto. Vamos para o nosso cântico.
tem como título Tudo Quanto Fizerdes. Tudo quanto fizerdes, seja para a glória de Deus, nosso Pai. Quer comais ou bebais, seja para a glória de Deus, nosso Pai. Quer façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus, nosso Pai. Porque Deus é digno de todo louvor e glória. Ele é o Deus de todo poder. Passará tudo que há no céu e na terra, mas tua palavra vai permanecer. Jesus é o Rei, é o Senhor dos senhores, a sua vida é um exemplo para nós. Em tudo fez a vontade do Pai, a sua vida é um exemplo para nós. Obediência, mansidão e amor, a sua vida é um exemplo para nós. Porque Deus é digno de todo louvor e glória. Ele é o Deus de todo poder. Passará tudo que há no céu e na terra, mas tua palavra vai permanecer. Mas tua palavra vai permanecer. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa leitura, voltando lá para o livro Números capítulo 13, e vamos dar prosseguimento à nossa leitura. Números capítulo 13, a partir do versículo 22. Então, número 13, a partir do versículo 22. Diz assim: E subiram pelo Neguebe, e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Muito bem, vamos continuar com os cânticos. Vamos para a nossa última canção dessa noite, que tem como título Essa Paz.
Dominguinho Boa Vista, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, Dominguinho Boa Vista, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, Dominguinho Boa Vista, alegre estou. E ainda que os campos não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, porque terra trema, eu hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, Dominguinho Boa Vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, Dominguinho Boa Vista, alegre estou. Pois bem, chegamos ao final da nossa primeira parte do culto desse domingo à noite. Vamos agora dar oportunidade com o pastor Israel, que vai trazer o sermão. Então, convido o pastor a estar com ele a palavra. Boa noite mais uma vez. Eu peço que você nesse momento tente se concentrar no que você vai ouvir. Se for possível, fazer anotações e tirar lições para as nossas vidas. Hoje o nosso tema ele tem como propósito nos preparar para o que está por vir. E eu penso que eu e você devemos estar mais e mais próximos de Deus. Nessa noite eu quero meditar com você em Josué, capítulo 14, se você já puder abrir a sua Bíblia. A partir do versículo 7, nós vamos ler 2 versículos iniciais. Josué 14, 7 e 8. Diz assim: Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhes relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Quero meditar com você no tema mantendo meu ânimo em Deus. Mantendo meu ânimo em Deus. Eu acredito que o que está acontecendo hoje no mundo, tanto pensando numa crise de saúde, numa crise política e também, por que não dizer, uma crise financeira, essas crises, elas não vão se comparar à crise que ainda está por vir. Uma crise que eu diria que é muito maior do que essa, que seria o resultado de tudo isso na vida das pessoas. Acontecerá na vida de muitas pessoas crises profundas de depressão, de medo, de angústia, de suicídios, de acúmulo de tensão, falta de esperança, ansiedade, angústia e, por que não dizer, desânimo. E por que não dizer o desânimo? Muitas pessoas já estão passando por isso. Muitos cristãos estão desanimados. E eu diria que essas pessoas estão se deixando vencer pelos grandes enlaces de Satanás. Ele sim tem um propósito de desanimar eu e você, de seguir ao Senhor, de servir ao Senhor e de adorar ao Senhor. E eu diria, meus amados irmãos,
que o desânimo, ele vem por meio dos grandes embates que a gente passa em relação à nossa fé. Lemos um texto aqui, o irmão Saulo leu um texto em Números 13, que fala de 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, assim dado o relatório. Uma terra abençoada e tudo, mas lembra que nós tivemos um estudo anterior, bem antes desse, creio eu, numa escola dominical, falando do povo de Israel atravessando a cidade de Jericó e ali enfrentando os grandes inimigos. Porém, o que nós observamos é que as pessoas estavam olhando para os homens, e 2 daqueles 12 espias viram diferente, contemplaram diferente os grandes inimigos, as grandes montanhas, os grandes exércitos. Eles não desistiram, eles não desanimaram, e eles continuaram a buscar o Senhor. O foco era o Senhor. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você está desanimado? As notícias têm deixado você desanimado? Eu tenho me preparado, e eu tenho preparado colegas, eu tenho preparado também minha família, porque nós vamos receber ainda mais notícias que nós não queremos receber, mas que nós vamos receber e que podem deixar eu e você desanimado, que podem levar a gente a perder o foco. Interessante na leitura do irmão Saulo é que Caleb, diferente dos demais, disse: nós podemos ir, nós podemos vencer, nós podemos conquistar aquela terra. Os demais não. O povo tem um exército muito grande, o povo é muito mau, nós não vamos conseguir. Meus irmãos, você tem colocado diante de Deus o teu desânimo? E por que você está desanimado? Me diga, por quê? Por que você está deixando de fazer aquilo que Deus pede para você fazer? E aí eu trago aqui algumas perguntas que vai nos introduzir no texto bíblico e tirar lições para as nossas vidas. A minha pergunta é: como podemos vencer o desânimo e manter de fato a nossa visão em Deus, a nossa perspectiva em Deus? Lembre-se disso. O desânimo é uma das armas poderosas dos inimigos da nossa fé para nos afastar de Deus. Isso aconteceu em toda a história do cristianismo, a história do povo de Israel. Os inimigos usavam o desânimo: desiste, não continua, não persevera, não vale a pena, não se esforça por isso. Os inimigos fazem isso. Porém, como podemos vencer tudo que tem vindo para destruir a minha fé e para destruir a sua fé? Estávamos caminhando bem, né? Semana da família, estávamos preparando aí para a conferência de jovens, estávamos preparando também para o aniversário da igreja, estávamos caminhando bem, evangelizando, dando estudos bíblicos, tivemos a conferência da sociedade feminina, e Deus trabalhando nas reuniões de homens, de jovens, na reunião de senhoras, na EBEC. Porém, uma bomba. E o desânimo, ele começa a se alastrar, a permear o nosso coração e a nossa vida. Como nesse momento eu posso continuar a confiar em Deus? Como neste momento eu posso me dedicar a Deus, esforçando-me o mais possível para fazer aquilo que agrada a Deus? Eu queria te dar e trazer para a minha vida também pelo menos 3 orientações que nos farão vencer o desânimo em nossas vidas. E se você está, por favor, abra bem os seus ouvidos para ouvir, anote aí se for possível.
E assim nós estaremos crescendo na palavra de Deus. Vamos orar e pedir por esse tempo de mensagem. Pai, abençoa o nosso tempo de mensagem. Nos ajuda a poder encontrar alento, ânimo, alegria e disposição para continuar te servindo e não desistir. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos pensar, se você fosse convidado a dar um relatório de como está a sua cidade diante da Covid-19, qual relatório você daria? O que você iria dizer para um jornal? O que você iria dizer para uma revista? O que você iria dizer na TV? Que relatório você daria? O interessante é que Josué e Caleb, eles falaram aquilo que Deus tinha colocado no coração deles. E pasmem, viu? Josué e Caleb, de toda aquela geração, foram os únicos que entraram na terra prometida. Foram os únicos que entraram na terra prometida. Então vamos lá. A primeira dica que eu gostaria de dar para você vencer o desânimo, para você lutar contra o desânimo: seja fiel às promessas de Deus. Seja fiel às promessas de Deus. Deus, Ele vai cumprir cada uma de suas promessas. Ele vai cumprir cada uma de suas promessas. Nós observamos aqui que na divisão das terras entre as tribos de Israel, nos é colocado aqui um personagem que permanece fiel a Deus, enquanto os outros companheiros deles foram infiéis, ele permaneceu fiel. Versículo 8 diz: meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. É interessante porque seria impossível conquistar aquela terra sem ser fiel. Era necessário que a pessoa fosse fiel a Deus. Era necessário que a pessoa pudesse desfrutar de uma fidelidade a Deus. E surge um nome aqui: Caleb, filho do irmão Saulo. Caleb. Sabe o que significa Caleb? O nome Caleb significa corajoso, capaz. E ele expressa muito bem o que o seu nome significa, né? Corajoso e capaz. O seu relato estava baseado simplesmente naquilo que Deus tinha colocado no seu coração: fidelidade. Veja que o versículo 7 diz: eu lhes relatei como sentia o coração. Meus irmãos subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o meu Deus. Eu perseverei. O interessante de tudo isso, irmãos, é que o texto diz: eu lhes relatei como sentia no coração. Às vezes nós esquecemos que o desânimo ele vem no coração. O coração daqueles outros espias estavam revelando que eles estavam desanimados em destruir os inimigos e alcançar a terra prometida. Muitas vezes o nosso coração está nas coisas, nos vírus, no mundo, e não está em Deus. Não está em Deus. O coração de Josué, o coração de Caleb estavam em Deus. E foi por isso que, diferente dos outros irmãos, diferente dos outros espias ali e do povo que foi contaminado pelos espias, Josué e Caleb não se desesperaram. Eles confiaram em Deus. Quantas vezes as dificuldades das vidas ou da vida nos fizeram perder a motivação?
Por exemplo, qual é a sua motivação hoje em relação a Deus? Em relação à obra de Deus? Morreu. Por conta de um vírus, morreu, acabou. Você não pensa mais em servir, você não quer mais servir, você não tem como mais servir. Mentira! Há como servir, há como você ter ideias para servir a Deus e se dedicar ao Senhor. Basta você no coração trabalhar a palavra do Senhor. Interessante que nós temos dois exemplos bíblicos. O de Elias, lembra? Elias, o profeta, quando ele enfrentou ali os 450 profetas de Baal contra mais outros profetas lá, quando ele enfrentou o rei Acabe, e de repente ele foge, vai para um lugar, porque uma mulher disse que ia tirar a vida dele. Ele se desanima a tal ponto que ele pede para Deus tirar a vida dele. Deus diz não. Deus diz não. E Deus então leva Elias a voltar e então a ser usado na obra de Deus. Eu fico pensando também no apóstolo Pedro, lembra? O apóstolo Pedro foi alguém que serviu a Deus, era empolgado na obra de Deus, era dedicado na obra do Senhor, e de repente o apóstolo Pedro, ele desanima, ele nega Cristo 3 vezes, mas depois o Senhor aparece a ele ali, e o Senhor muda a vida de Pedro, que Pedro passa a ser um grande servo nas mãos do Senhor, ao ponto de escrever até cartas, né? 1 Pedro e 2 Pedro. E o interessante de tudo isso, que em suas cartas, em suas palavras, Pedro expressava ânimo, confiança, e a tal ponto que ele morreu por causa da sua fé em Jesus Cristo. Irmãos, irmãs, quando você confia nas promessas de Deus, quando você acredita nas promessas de Deus, você vai poder perseverar, você vai poder continuar servindo a Deus, mesmo que os dias sejam maus. Você vai continuar servindo ao Senhor e se dedicando à obra do Senhor. Quantas vezes as dificuldades na vida, elas servem para nos motivar, né? Quantas vezes a gente passa por dificuldades, que quando a gente passa por aquelas dificuldades, a gente se torna mais fiel, mais dedicado e mais temente a Deus, né? Eu tenho ouvido pelo menos 2 relatos de pessoas que evangelizavam e aquela pessoa não queria saber de nada, e hoje, mediante essa dificuldade, uma pessoa disse que quer ouvir o Evangelho. E um particular meu foi de um homem que essa semana no programa de rádio ele disse: pastor, ore para que eu possa me converter a Deus. A minha esposa já é crente e os meus filhos já são. Ore, pastor. Isso me chamou muita atenção. Nunca ninguém pediu para eu orar para que a pessoa pudesse se converter. E você pode olhar lá no programa de rádio lá dessa semana. O nome desse senhor é Francisco. Eu peço até que você ore por ele. Ele é de Itapiúna, né? A mulher dele é da igreja lá de Itapiúna, da congregação de Itapiúna. Então, lembre-se disso. Deus usa situações difíceis, mas Ele quer que você confie nas promessas dele. Quando pensar em desanimar, lembre-se das promessas de Deus. Lembra lá daquela promessa que ele diz lá em Hebreus, você pode abrir aí, capítulo 13, no Novo Testamento, Hebreus 13, versículos 5 e 6, é bem conhecido. Hebreus 13, 5 e 6: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nunca, jamais Ele nos abandonará.
mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a crises no nosso país, né? Corrupção, crises na saúde, crises no poder, crises na fé, mesmo com isso, Deus não nos abandona, Ele continua conosco. Mas a segunda dica, lembra, a primeira dica, Deus em sua graça, Ele quer que eu e você continuemos animados com nossa vida, com Ele, confiando nas fiéis promessas que Ele faz. Mas nossa segunda lição, que eu queria meditar com você, é: continue animado em sua vida com Deus, perseverando em esperar as promessas de Deus. O próprio apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, você pode abrir, capítulo 3, versículo 9 e 13. 2 Pedro, capítulo 3, você pode abrir lá, diz assim a palavra de Deus. 2 Pedro 3, versículo 9 e versículo 13. Versículo 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro diz: não retarda a sua promessa. E qual é a promessa dele? Cristo vem me buscar, para o céu me levará. Ele vem me buscar. Versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Interessante isso, porque quando pensamos na história de Caleb, não podemos esquecer da sua perseverança em seguir a Deus. Pense comigo, todo mundo dizendo não, 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 e só você se levantar e dizer sim, né? Pense comigo, todo mundo dizendo não tem mais jeito para o Covid, não tem mais jeito, nunca mais nós vamos congregar, e só você dizendo assim: vamos, breve nós vamos congregar, breve nós vamos estar de novo juntos. Veja o que diz Números 14, você pode voltar aí, versículo 24, Números, Antigo Testamento, capítulo 14, versículo 24. Só abrir aqui enquanto você abre aí. Números 14, versículo 24 diz: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Interessante aqui, né? A perseverança de Caleb começou no deserto, e ali ele recebe a promessa de Deus, e ele permanece, sabe por quanto tempo aproximadamente? Esperando mais de 40 anos. Mais de 40 anos esperando essa promessa se cumprir. É interessante isso, irmãos, porque toda uma geração foi destruída. Lembra que o povo passou aí muitos anos no deserto. Toda uma geração foi destruída para que Caleb pudesse então ver a concretização da sua promessa. Meus irmãos, quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós acreditamos e perseveramos nessa palavra, nós não seremos decepcionados, nós não seremos enganados. Tem muita gente que está confiando muito no homem e não está confiando em Deus. E eu diria que o mundo precisa confiar em Deus, o mundo precisa se voltar para Deus. Sabe por que os homens estão se decepcionando e se desanimando? Sabe que talvez você está nessa mesma caminhada aí, sabe por quê? Porque você está confiando no homem.
e não em Deus. Lembre que o Senhor Jesus, Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Mas eu vou e eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estais, estejais vós também. Em outras palavras, nós, quando lemos aqui o versículo 24 de Números 15, 14, nós observamos que Caleb, ele tinha um espírito diferente dos outros. Caleb tinha uma maneira de agir diferente dos outros, e o texto diz: ele perseverou em me seguir. Ora, vamos pensar, será que muitos crentes estão desanimando a tal ponto que não estão nem pegando mais na Bíblia, não estão mais nem orando, não estão mais nem se preocupando como está a igreja? Talvez muitos não estão nem entregando o dízimo e muito menos oferta, não estão mais nem aí para a obra de Deus, enquanto muitos missionários estão no campo necessitando de oferta, seminaristas nos seminários, irmãs e irmãos necessitados, enquanto você só se preocupa com o seu mundo, só se preocupa com o seu desânimo. E isso só revela falta de fé. Falta de fé. É interessante que lá no livro de Hebreus, o livro de Hebreus capítulo 11 é chamado o livro da fé, né? O capítulo da fé. Lá vai falar de muitas coisas difíceis que os homens enfrentaram. Mas veja o que diz os versículos finais, versículo 38, 39 e 40, diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, portanto, ou contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para eles sem nós, para que eles sem nós fossem aperfeiçoados. Irmãos, quantas vezes deixamos de receber bênçãos porque não continuamos perseverando na fé e desistimos? Professores da EBD, professores da EBEC, diretoria da mocidade, diretoria da igreja, diretoria das senhoras, dos senhores. Como nós estamos fazendo para ajudar nossos irmãos? Ou quantos projetos nós estamos pensando para esse período? Quer dizer que chegou esse momento, pronto, não podemos fazer mais nada. Quer dizer que quando Caleb foi ali, viu aquela terra, pronto, ninguém vai mais perseverar, ninguém vai mais caminhar, morreu aqui, vamos ficar de braços cruzados e não vamos fazer mais nada. Não é bem assim, meus irmãos, não é bem assim, certo? Lembre-se de uma coisa: não desista, persevere. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Filipenses 1 e 6, estou bem certo de que aquele que começou uma boa obra em vós, ele vai completar. Deus não faz as coisas pela metade, Ele começa e Ele termina. Ele começou uma boa obra na minha vida, na sua vida, e Ele vai concretizar essa boa obra, Ele vai manter essa boa obra. Lembre-se, 1 Coríntios 1 e 9 diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Lembre-se, 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação senão humana, mas Deus é fiel, o qual não deixará que sejais tentado além das suas forças. Pelo contrário, Ele vai junto com a tentação dar, ou antes com a tentação dará também o meio de saída, para que possais suportar. E 1 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo 2:13 diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Lembre-se disso, meu irmão. Lembre-se disso. Nós vamos para a nossa última lição, e eu queria que você pudesse atentar a essa última lição. Vimos que devemos ser fiel às promessas de Deus. Ele vai cumprir, Ele é fiel, Ele vai cumprir as suas promessas, e nós devemos ser fiéis e nos apegar a ela. Vimos que devemos perseverar nos caminhos do Senhor. E agora, por fim, eu queria que você pudesse pensar que nós temos que enfrentar os desafios que nos separam das promessas de Deus. Precisamos enfrentar os desafios que nos separam da promessa de Deus. E que grandes desafios Caleb, juntamente com os demais ali, enfrentariam. Josué, por favor, capítulo 14, abra lá. Josué, capítulo 14, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, dar-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu? Veja, Josué, Caleb, eles são usados grandemente por Deus para alcançar as promessas, mas antes disso, eles enfrentam grandes desafios. E que grandes desafios você tem enfrentado hoje? Eles, mesmo sabendo que aquela região residia povos poderosos e fortes, ele não desistiu. Ele não desistiu. De fato, os inimigos usavam os montes para terem ali o melhor lugar estratégico para atacar aqueles inimigos que vinham contra eles. E se você observou a leitura do irmão Saulo, havia montes ali, havia cidades fortificadas, mas mesmo assim, isso não foi motivo para desanimar Josué, Caleb e aqueles que estavam com ele. Interessante, irmãos, é que Caleb, ele olhou para as promessas e não para os montes. Caleb confiou que Deus capacitaria para vencer todos os desafios. Ele diz no final do texto: será comigo para os desapossar, como prometeu. Será comigo, o Senhor porventura será comigo para os desapossar, como o prometeu. Josué, no versículo 13, diz: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefone, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefone, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Interessante, porque o versículo 15 diz: dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Observamos então, amados, que todos nós, como Caleb, Josué e o povo de Israel, nós temos
desafios a enfrentar. E esses desafios muitas vezes são grandes. Talvez você está com muito medo. Talvez você está angustiado. Talvez você está pensando assim: não faz mais sentido viver, eu vou tirar minha vida. Talvez você está pensando assim: Deus perdeu o controle de tudo. Deus não tem mais o controle de nada. Por que Ele não traz logo a cura? E talvez isso venha com uma força tão grande na sua fé, que você está muito desanimado. Você não quer ver mais irmãos, você não quer mais ouvir de Deus, né? Em termos de você ajudar irmãos ou irmãs, missionários, missionárias, não. E aí, por conta desse seu desânimo, você leva a sua família, se você for um líder, você leva a sua família a se perder. Interessante que Josué, no mesmo livro, Josué ele tomou uma atitude semelhante à de Caleb. Josué 24:15, ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembre-se, meus amados, todos nós temos que enfrentar um grande desafio, para que assim nós possamos juntos, né, observar de maneira mais fluida as mensagens de Deus para a minha vida e o cumprimento dessas mensagens. Lembre desses versículos aqui, vou ditar pelo menos 3 versículos. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está só. Segundo versículo, João 7:33, disse, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo e eu estou convosco, e depois eu vou para aquele que me enviou. E mesmo Ele indo, Ele não nos deixou só. Ainda um outro versículo, João 13:33, filhinhos, ainda por um pouco tempo eu estou convosco, procurar-me-eis, e como eu disse aos judeus, também a vós o digo agora, para onde eu vou não podeis vós ir. E Jesus estava falando do momento específico da separação. Eles não poderiam ir agora, mas eles iriam mais na frente. E o último, João 14:9, respondeu-lhe Jesus: há tempo que eu estou convosco e ainda não me conheceis? Ou não me conheces, Filipe? Não me conheces, Filipe? Quem me enviou a mim, ou quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E aí Jesus vai falar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Deixa eu dizer para você uma coisa: vença os desafios que Deus permite que você passe, ou que muitas vezes você mesmo busca esses desafios. Vença eles pela fé, vença eles amando a Deus, vença eles esperando em Deus, porque só assim você vai conseguir a concretização das promessas de Deus na sua vida. Meu irmão, o que tem de fato desmotivado você? O que tem de fato levado você a desistir? Aquele povo que estava inserido junto com Josué e Caleb, aqueles 12 espias, que depois aqueles 10 contaminaram o povo de Israel. O que era um grande desmotivador deles era quando eles olharam para os homens, olharam para as suas forças, olharam para o seu poder
e deixaram de olhar para Deus. Deixaram de olhar para Deus. Não esqueça que Deus é o sustentador da tua fé. É Ele que alimenta a tua fé, é Ele que te dá fé, é Ele que faz você perseverar. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo no livro de Filipenses, capítulo 1. Tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo estava enfrentando um grande desafio ali, meu irmão. Ele estava preso em Roma por causa da sua fé. Estavam tentando matar ele, de fato ele morreu depois de tudo que ele enfrentou, mas ele disse no final da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora me está à espera uma coroa. Meu irmão, não desista do combate. Você é um soldado de Cristo. Não desista da carreira que Deus tem te proposto, tem colocado para você. Não desista. Não se desanime. Estás desanimado? Eu concluo essa mensagem deixando 3 conselhos para você. Você está desanimado? Olhe para a Bíblia. Olhe para a Bíblia. Um olhar minucioso. Ela vai fazer com que você se anime. Estás desanimado? Conversa com Deus em oração. Como Davi fez em muitos dos seus salmos, ele dizia assim: Senhor, os meus inimigos são grandes, Senhor, mas o Senhor é comigo. Eu tenho muitas batalhas, Senhor, mas o Senhor é comigo. E também, um conselho simples que eu queria te dar: procura ajuda, certo? Procura ajuda. A igreja, creio eu, está disposta a te ajudar. Eu estou disposto a te ajudar. Mas eu não sei se você está ou não desanimado. Seria interessante você expressar isso, que está passando por lutas e dificuldades e que está precisando de ajuda. Mas se você está animado e você está como Caleb, perseverando, esperando e confiando nas promessas de Deus, enfrentando os desafios, eu digo para você, você está incentivando a outros e se dedicando a outros. Pense nisso e cresça através disso. Que Deus aplique a palavra dele em nossas vidas. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Senhor, nós agradecemos pela palavra. Muito obrigado, Senhor. Continua a nos motivar, que mesmo com notícias ruins que ouvimos e muitas vezes recebemos de pessoas próximas, de pessoas conhecidas, mesmo que o mundo esteja em crise, que a minha fé não seja abalada, que eu continue olhando para o autor e consumador da minha fé, e que eu continue perseverando nos teus caminhos, na tua palavra. Por favor, Senhor, nos ajuda e nos dá a graça de poder crescer através de tudo que estamos passando. Em nome de Jesus, eu oro e peço. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a Deus por mais um culto que nós oferecemos a Ele. Queremos pedir aos irmãos que continuem perseverando e crescendo na palavra de Deus. O nosso culto de quarta-feira será transmitido através do YouTube. Vai ser ao vivo, tá certo? Então, vai ser transmitido através do YouTube. Caso não dê certo, a gente vai fazer os testes. Caso não dê certo, vai ser pelo Facebook. Eu aviso aos irmãos, tá bom? Lembrem-se de estar lendo a Bíblia, orando, e lembrem-se também de estar sempre sendo fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe e uma boa semana na presença de Deus.